Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz que nós daremos início a mais uma live. Hoje com o tema Você saiu da depressão? Será que ela saiu de você? Vamos falar sobre um tema muito atual, muito importante para os dias de hoje, que é sobre a depressão. Nós estaremos recebendo a nossa convidada especial, que está em Portugal, Tânia Sampaio. Ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho que ela desenvolve. Ela é uma especialista no assunto, ela é Master Coach, tá? Ela tem formação em trabalhar com fraturas emocionais. Ela é especialista em inteligência positiva. Ela é analista de perfil comportamental e ela é criadora do método VAD, que é vida após a depressão. Ela vai estar aqui com a gente para explicar tudo isso, falar um pouquinho sobre o currículo dela, quais são os métodos, quais são os trabalhos que ela desenvolve. Nós vamos falar sobre a depressão, que é o mal do século, né? Atinge aproximadamente 300 milhões de pessoas em todo o mundo. No nosso país, aqui no Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas é atingida pela depressão. Então é um assunto muito sério, é um assunto que traz muita responsabilidade para nós, para a Tânia também, que vai estar aqui com a gente, para a gente falar. Nós vamos falar também a depressão na visão espírita, né? Como é visto a depressão na visão espírita, o que a gente precisa fazer para combater a depressão, para sair da depressão, para evitar a depressão, tá? Eu vou dando já uma boa noite a todos aqui que já estão. A Eliana, o Diálogo com os Espíritos está sempre aqui com a gente também, tá? A Gi, MBers, meu primo está aqui acompanhando a gente também. Um abração para você. Então é muito importante. A Jaque acabou de entrar hoje. A Tânia é a irmã da Jaque, a taróloga, que participou com a gente aqui também na nossa live. Elas estão lá em Portugal. Eu acho, se eu não estiver enganado, o fuso horário lá, diferença de 4 horas, lá já deve ser meia-noite. Então elas ficaram aqui esperando, tá bem tarde lá em Portugal, né? A Tânia fez várias lives hoje, durante o dia também, tá numa maratona de live. O trabalho dela é muito importante, é fundamental também, ela é uma especialista no assunto. O Matheus e o professor, o sociólogo, para a gente iniciar e trazer a nossa convidada para participar da nossa live. Lembrando, gente, que a participação de vocês é super importante, tá? Mandem perguntas, aproveitem o conhecimento da nossa convidada, tragam perguntas, tirem dúvidas, não deixe para depois. Claro que vocês podem entrar em contato com a gente, né? Mas eu peço a todos que sempre façam as perguntas, não fiquem com dúvida de forma alguma, tá? Pergunte. A nossa convidada está aí para responder. Ela, na chamada das lives, ela já disse que quer que todos participem. A nossa live é uma live interativa com os nossos amigos, parceiros que sempre estão nos acompanhando aqui. Então é muito importante a participação de todos. Eu vou chamar o meu grande parceiro, meu grande irmão, Matheus. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo a mais uma live. Boa noite, menino lindo! Coisa mais linda da minha vida! Como vai você? Com a graça, meu anjo bom! Com a graça de Deus, tá tudo bem. Mais uma live. Hoje nós vamos... Mais uma convidada internacional, hein, meu querido? Mais uma convidada internacional. A nossa Vocês convidada. estão ficando sensacionais. Eu vou dar um aumento para cada um de vocês. Para você e para o professor. Vocês estão merecendo aumento. Exatamente. Hoje estou falando para o pessoal, né, Matheus? Aí, chegou no horário! Olha, professor! Chegou no horário! E antes de terminar a live hoje, né, Matheus? Nós vamos revelar que um dos integrantes aqui do Papo de Amigos está fechando contrato com uma grande emissora do país, né, Matheus? Exatamente, exatamente. O nosso dízimo vai aumentar agora. Exatamente. Nós não podemos falar qual é o integrante, mas ele está assinando um contrato com uma emissora, está entre as 3 maiores do país. O cara tá sensacional.
Bom, meninos, eu vou adicionar a nossa convidada aqui. Tá voando de BMW pelo Brasil. Exatamente, exatamente. Eu estou adicionando a Tânia aqui. Olha aí a nossa convidada. Alô, boa noite. Tudo bem, Tânia? Seja bem-vinda à nossa live. Tudo, obrigada. Seja bem-vinda à nossa Obrigada live pelo Papo de convite. Amigos. Estava falando aqui aos nossos parceiros, nossos amigos, né? A diferença de fuso horário, se eu não me engano, são 4 horas, aí já é 4 horas. meia-noite, né? Isso mesmo, aqui é meia-noite. Falei Isso um pouquinho mesmo. que hoje você está numa maratona de lives, né? Participando. 24 horas, terceira live em 24 Eu horas. assisti É uma das isso. suas lives hoje, Ai, que maravilhosa, bom. Que né? bom, que Para bom. nós é um prazer, é uma gratidão imensa ter você aqui. Nós tivemos a tua irmã, a Jaque, também, né? Então, eu gostaria de te agradecer primeiramente por ter aceito o nosso convite. Eu vou passar a palavra para você se apresentar para os nossos amigos, nossos parceiros. Eu falei já um pouquinho sobre o seu currículo, sobre o trabalho que você desenvolve, mas nada melhor como você para explicar qual o tipo de trabalho, quais são essas técnicas, os métodos que você desenvolveu. Eu estava falando que a depressão ela é um mal do século, né? Ela atinge hoje em todo mundo quase mais de 300 milhões de pessoas. O nosso país aqui, o Brasil, tem mais de 12 milhões de pessoas com depressão. Se eu não me engano, entre as Américas, é o segundo país que mais tem, só perde para os Estados Unidos. Então, é algo muito sério, é algo que pedir para as pessoas participarem, não ficarem com dúvida, tirar todo esse conhecimento que você tem, fazerem perguntas e participarem com a gente, que hoje aqui nós estamos aqui para bater um papo, para falar sobre a depressão. A palavra é toda sua, Tânia. Seja bem-vinda. Obrigada. Olha, primeiro, antes de qualquer coisa, gratidão pelo convite, aqui por terem me chamado. Uma honra enorme estar aqui. Boa noite para vocês, boa noite para quem está assistindo aí a gente. E, portanto, vamos lá, é isso. Então, sou a Tânia Sampaio, eu moro aqui em Portugal mesmo. Eu vi que você estava dizendo já, Portugal, já moro aqui tem 17 anos, portanto, minha vida adulta toda foi passada aqui. E nesse momento, tô aqui, eu atuo como Master Coach. Eu fiz formação através da Febracis, que é uma instituição que a gente tem um diferencial, que trabalha a parte do emocional, né? Trabalha ali o ser humano como um todo, tanto racional quanto emocional. E estou preparada para trabalhar com fraturas emocionais, a gente olhar um pouquinho para o passado, nunca substituindo o trabalho de um psicólogo, de um psiquiatra. É um trabalho complementar para ajudar a pessoa a identificar o que ela está trazendo, padrões que ela hoje está vivendo na vida dela, que são disfuncionais, que vem lá de trás, né, da nossa bagagem. Todos nós trazemos muito da nossa infância para a vida adulta. Então eu trabalho com isso, vou tentando ajudar e identificar. Sou especialista em inteligência positiva, que é a ciência que estuda os sabotadores mentais, que é aquilo que na realidade que nos trava, né? E quem tem depressão, quem já passou por depressão, ansiedade, tem isso muito ativo. Matheus, eu acompanhei hoje, vi as tuas dicas de livros, maravilhoso, Matheus, maravilhoso. Tem ali uns contos que eu já tirei um print que eu ainda não li, não. Falei, já vou aproveitar aqui. Então, normalmente quem teve depressão, já em ansiedade, e principalmente pessoas que já tentaram suicídio, tem muito ativo isso. Por quê? Porque a gente está no modo de sobrevivência. Então a inteligência positiva, ela vem estudar toda essa parte, né? O cérebro está ali quase que desligado, a parte do córtex pré-frontal, né? Que vai ali trazer a capacidade de raciocínio, de você tomar decisão, e está ali basicamente no modo de sobrevivência. E a inteligência positiva é um pouquinho sobre isso. E sou analista do perfil comportamental, trabalho aqui com a teoria DISC, a metodologia que eu trabalho une a teoria DISC, a teoria dicotômica de Jung e a teoria do Edward Spranger de valores. Portanto, é aqui também um autoconhecimento entendendo qual é o perfil, por que a pessoa, cada um age como age, por que eu tomo decisões rápidas, por que eu tomo decisões mais demoradas, por que eu sou mais racional, por que eu sou mais emocional, e tudo isso é a análise do perfil comportamental.
Criei, portanto, o Método VAD, que é o meu querido Vida Após a Depressão, que é um treinamento onde eu trago tudo aquilo que funcionou para mim. Porque, por que que eu cheguei até aqui? Por que que eu trabalho com o que eu trabalho? Eu já experienciei depressão. Meu primeiro episódio de depressão tinha 15 anos de idade. Não sabia que era depressão. Mais tarde só que eu fui entender o que estava acontecendo comigo. Muita desinformação ainda, né? Dos pais e tudo isso. Era outra altura. E depois aos 18, aos 22. E a minha grande queda, assim, foi aos 30 e pouquinhos. Eu já não sei a idade. Tem 36, foi há poucos anos atrás. E depois disso, o meu percurso, quando eu saí da depressão, foi muito doloroso, porque foi quando a gente parece que sabe, sai daquela situação anestesiado, você lida com aquela situação de tudo que está acontecendo e a gente não sabe lidar. Você fala, meu Deus, como que minha vida chegou a esse ponto? E agora? O que que eu vou fazer? Como é que eu vou juntar tudo isso? Como é que eu entrei nesse buraco? Exatamente, exatamente, né? Falei, agora? Aí você sai do buraco, você espreita, meu Deus, você só vê escombro, né? Tipo terremoto assim que você viu, e eu, Jesus! Aí você quer voltar, quase você quer voltar pro buraco, né? Você não sabe o que fazer com aquilo. E aí, quando eu descobri a metodologia do coaching integral sistêmico, unindo com a inteligência positiva, com o perfil comportamental, criei aqui. Boa noite! Boa noite. Desculpa, deu uns negócios aqui, tá estranho. Vou ter que comprar O Instagram, ele tá estranho. Nas últimas 24 horas aqui, eu não sei se é a minha energia que é assim, potente, mas é a terceira live, as 3 estão caindo e tá acontecendo. Eu tô acreditando aqui que eu tô trazendo uma energia potente. Quando eu chego no horário, a live cai. Exatamente. Acho que o negócio é eu chegar a 8h30 professor, mesmo. para mim, a sua imagem ainda tá travada. Eu só tô Pra descobrindo. mim tá Pra mim bom. tá normal. Pra mim tá bom normal. também. Então toca a live. Só para mim tá travada. Ok, então vamos embora. A camisa dele tá linda, acesa, essa camisa aí do professor, sensacional. Tá refletindo, né? Todo ele tá refletindo. Boa. Ô Rita, Sim. a gente, você estava falando da importância, né? Você deu alguns dados a sua própria, o que você passou com a depressão, né? Aos 15 anos, né? A gente acha que o jovem só quer curtir balada, não tem responsabilidade, e a depressão está afetando cada vez mais as pessoas com menor idade, né? Sim. A depressão verdade. infantil. Hoje, com a graça de Deus, com a ajuda da tecnologia, nós conseguimos ter bastante informação sobre a depressão, né? A gente consegue buscar muito conhecimento, né? A gente consegue saber quais os profissionais que devem ser procurados, como você mesmo disse. A gente nunca pode deixar de procurar um médico, um psicólogo, Exatamente. psiquiatra. A gente também vai falar sobre a questão espiritual, né? Da depressão, na visão espírita, que também é muito importante a gente procurar a questão espiritual de tudo isso. Claro. Então, Claro. são dados que você nos passou muito interessante. Então, para todos que aqui estão nos assistindo, não vai pensar que a depressão só atinge pessoas mais velhas, pessoas que estão passando por problemas de saúde, não. Às vezes aquele jovem, aquele teu filho, aquele teu parente que está dentro da tua casa, ele está um pouquinho, ele está lá no quarto, ele está mexendo no computador, na internet, está conversando, não. Às vezes ele já começa a se isolar. Então, é muito importante a gente começar a iniciar a atenção logo no início, para a gente perceber quanto antes é melhor. Eu acho que tem mais efeito no tratamento da depressão. Você me corrija se eu estiver errado. Sem qualquer dúvida. Né? Nós temos a primeira pergunta, se você me permite, ou se você ainda quer Claro. a sua explanação. A Roseli, que é nossa parceira aqui, ela fez assim, ó, como devemos tratar uma pessoa com depressão? E qual a melhor maneira para ajudá-la? Foi a primeira pergunta nossa. Ok. Olha, primeira coisa, às vezes a pessoa demora, né, para ela querer. Primeiro ela demora para entender.
que ela está no ponto que está. Porque normalmente quem está em depressão é alguém que não está tendo atenção, não sabe gerir as emoções, não sabe estar em contato com as suas próprias emoções, não sabe fazer essa gestão. Então tudo esse acúmulo vai chegar num pico que vai arrebentar, que é a depressão. Então é muito importante ser brando com essa pessoa, porque ela não sabe, em primeiro lugar, ela não tem consciência daquilo que ela está passando, ela vai ser a última a entender pelo que ela está passando. Todo mundo à volta dela já está dando conta, todo mundo já está vendo que o rendimento dela não é o mesmo, que ela já não está a mesma, menos ela. Então é importante que seja uma conversa muito empática e se juntando com a pessoa, né? De repente, olha, vamos procurar ajuda, vamos tentar ver o que está acontecendo, sem muito, olha, você está mal, você está com uma depressão, você precisa procurar um médico, sem demasiado confronto, evitar esse tipo de discurso. Mesmo aquelas pessoas que confrontam mais, quando ela está nesse estado, ela está muito debilitada, ela está muito frágil emocionalmente. Então ela não vai estar capaz de assimilar aquela informação. Então é ir juntando, é falar com a pessoa, vamos fazer, vamos te ajudar, vamos procurar alguma coisa, sempre se incluindo, né? E entender que é um processo. A pessoa, primeiro ela vai tomar consciência, pode demorar para ela tomar essa consciência. Depois que ela tomar consciência, ela pode demorar a aceitar ajuda. E é importante estar do lado dessa pessoa sem cobrança, sem dizer o que ela deve, o que ela não deve fazer, né? E aconselhando, sempre se incluindo junto, colocando ali, alertar de repente quem estiver mais próximo para essas questões também. E a ajuda, eu sempre acredito, né? O Rômulo trouxe uma coisa muito importante, fala do espiritual. Pessoa, nós somos, né? Somos seres que somos mente, somos emoções, somos espírito, somos o corpo físico. Então tudo isso tem que estar em ordem. Como que se trata a depressão, né? Tem que ser no médico. É o psiquiatra que se a pessoa tiver com algum desequilíbrio químico, vai corrigir. O psiquiatra vai dizer melhor do que ninguém. E é um psicólogo que é aquele que vai lá nos sintomas, né? O remédio vai atuar rapidamente para estabilizar a pessoa, se for o caso. Tem casos que não é preciso, né? Mas o psicólogo, que acaba sendo aquele mais que a pessoa fala, psicólogo não, é coisa de doido. Não preciso de terapia, vou ficar lá falando com um estranho. Mas é justamente esse tratamento que vai lá na raiz, né? Que vai tratar sintoma. O remédio vai tratar a causa, depois o psicólogo vai tratar sintoma. E a pouco e pouco a pessoa, conforme ela for tendo vontade, ela for começando a conseguir fazer alguma coisa, fazer um exercício físico, vai com ela, né? Se propõe, vamos fazer, vamos caminhar, vamos fazer alguma coisa. Né? Ela fazer, de repente, viver um processo de coaching. E se conectar com a fé dela, seja a fé qual for. Se ela quiser ir numa igreja, ela vai numa igreja. Se ela quiser se conectar com o universo, ela se conecta com alguma coisa. Mas é importante ir reequilibrando todas essas partes da vida da Tânia, pessoa. Só pegando um gancho já, fazer uma correção. Eu não sei porque eu te chamei de Rita. Sua mãe já corrigiu lá. Não é Rita, é Tânia. Obrigado, dona Lídia, pela correção. Chamei a tua filha por nome errado, tomei uma chamada de atenção, né? Já confundiu com a irmã à tarde, viu? Vou entregar, já confundiu com a irmã à tarde. Já tava chamando a irmã errada pra live, fez uma... Então, assim, obrigado, viu, dona Lídia, por chamar a minha atenção. Aproveitando o gancho... Muito bom, muito bom. Eu gostaria de fazer uma pergunta igual, só que diferente. Eu gosto de falar isso, né? A gente falou como a gente lida com a pessoa com depressão, como a gente pode ajudar. Eu gostaria de fazer uma pergunta inversa. O que a gente não deve fazer quando a gente está com um parente, com uma pessoa próxima com depressão? O que a gente nunca deve falar para essa pessoa? Porque a gente escuta muito. É frescura, vai passar logo. Você está precisando sair, trabalhar. Agora eu gostaria de te perguntar, o que nós não devemos fazer quando a gente se depara com uma pessoa com depressão? Essa aí, a primeira é essa. Você precisa se distrair, você tem que distrair a cabeça. Você precisa arrumar alguma coisa para fazer, alguma ocupação. Né? Como se isso fosse adiantar. É falta de Deus. Gente, nossa, essa é aquela clássica, né? Até chega a me arrepiar. Isso é falta de Deus.
né? Guardar, se essa é a fé da pessoa, se a pessoa acredita nisso, tá tudo certo, mas guarda para você, não vai levar para a pessoa, não vai projetar as suas limitações numa pessoa que já está doente. Não é verdade? Vai fazer alguma coisa, ai, você é tão bonita. Gente, mas beleza não tem a ver com depressão. Não. Você tem tanta coisa, tua vida tá tão boa. Você é Você tão não jovem. tem razão. Você é tão jovem, outra clássica, né? Você não tem motivo. Cheia de vida. Você não tem motivo. Não tem motivo. Olha pra sua vida, olha como é que você tá. Isso faz a pessoa se sentir ainda mais culpada. Porque fala, caramba, realmente minha vida é tão boa. E olha eu vivendo assim, não conseguindo aproveitar a minha vida boa. Né? E isso é horrível. Tudo aquilo coloca... Você comparar o teu percurso com o percurso da pessoa. Ah, olha, mas eu passei por isso e tô aqui. Tô de pé. Né? Eu aguentei. Aguenta firme e vai passar. Isso aí, rapidinho você vai sair dessa. Eu consegui sair. Não é justo comparar percursos, né? Comparar trajetos de uma pessoa e de outra. Cada um tem a sua história. Cada um sente de uma maneira, né, Tânia? Exatamente. A sua irmã fez uma observação aqui muito bonita, falou que você não desistiu dela. Isso é muito importante, não desistir das pessoas, né? Isso eu acho que é algo, né, Matheus? Pois o Matheus vai falar, o Matheus é especialista no assunto também. Ele vai dar o depoimento dele. Não desistir das pessoas, né? Nunca desista. A depressão, ela está muito associada também às questões do suicídio. Nós temos aproximadamente 800 mil casos de suicídio, então a gente precisa ficar muito atento, não desistir, parar. Por isso que eu te fiz a pergunta, porque eu assisti uma palestra que a palestrante falou sobre o que não devemos falar com as pessoas com depressão. Então, algumas coisas que você falou, ela também falou. Eu acho muito importante não só a gente saber lidar com a pessoa com depressão, mas o que a gente não fazer também. Porque às vezes até tá fazendo sem saber, né? Sem saber, porque a gente quer motivar aquela pessoa, né? Você é jovem, você é bonita, para que isso aí é frescura, isso aí é falta de Deus, você não tem fé, né? A tua vida é linda, você tem saúde, você tem isso, então não está associado... Olha seus filhos, olha o marido que você tem. Então não está associado com a questão também material. Ela atinge todas as classes sociais, não tem a ver com questão social. E eu vou fazer minha última pergunta, depois eu vou passar a palavra aqui para os meninos. Foi a Marli, nossa parceira aqui, ó. Ela fez uma pergunta, Tânia. Deixa eu achar aqui a pergunta para fazer para você. Ela fez como lidar com as pessoas com depressão por motivos de luto. A Marli fez essa pergunta. Da mesma forma. A pessoa precisa, porque ela está com depressão, né? Independente qual foi a causa, ela está com depressão. E essa pessoa também vai precisar fazer um trabalho, né? Trabalhar esse psicológico, para ela fazer esse luto, para ela se dar o direito de viver as fases desse luto, né? Porque a depressão, de fato, pode ser uma das fases, né, do luto. Então, é importante também ter a mesma postura, evitar falar as mesmas coisas. Se a pessoa tiver vontade de falar sobre a morte, sobre quem ela perdeu, deixar ela falar. Né? Pode estar fazendo parte daquele momento dela. E por que é importante também um tratamento e buscar ajuda psicológica? Porque, de repente, se a pessoa estiver falando demasiado daquele assunto, ela pode estar presa, né, naquilo. Ela pode não estar conseguindo se libertar dessa dor, ela pode não estar conseguindo viver esse luto de uma forma... Não dá nem pra falar saudável, né? Porque o luto... Mas de uma forma tranquila, pacífica, não sei a palavra certa que a gente coloca nisso, né? Que luto é sempre tão luto. E então é importante não falar as mesmas coisas exatamente igual, né? Não dizer... E aí ainda acrescentar, né? Falar, mas olha, a pessoa não ia gostar que você tivesse assim. Ai, olha, fulano não ia gostar que você tivesse sentindo assim. Ele não deve estar gostando, né? Para quem tem... Isso, exato. Ele ia querer que você tivesse feliz. Gente, será? A Paulinha, a Gabi aqui, ela fez uma observação muito importante, Tânia. Ela colocou assim, ó, falem sobre os comparativos, todo mundo vem disso, fulano está pior, diminuindo a nossa dor. É também algo muito que não é bom falar para a pessoa com depressão, né? Não é bom, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nem do, olha, eu já consegui, nem do, olha, mas o outro tá pior.
Não ajuda. Nada que você estiver colocando a forma como a pessoa está em causa vai ajudar. Nada disso. Mateus e professor. As pessoas tendem a confundir a empatia com a simpatia, né? Então a pessoa acha que ela vai ser simpática, vai começar a falar e vai ajudar a pessoa. Às vezes é melhor ficar quieto e ouvir, deixar a pessoa falar o que ela tem que falar, colocar para fora, do que tentar ser uma pessoa simpática e a gente acaba cometendo erros, porque principalmente o psicólogo, ele sabe o que ele está falando, ele sabe a hora de interferir, ele sabe quanto fazer vamos falar, contraposição para fazer a pessoa pensar naquilo, ele tem todo um conjunto de trabalho, né? E muitas vezes uma pessoa que não tem esse conhecimento, ela acha que está ajudando, mas ela pode tá prejudicando a pessoa fazendo essa comparação. Cada ser humano tem a sua história, tem a sua passagem, né? Nós sabemos hoje que a depressão, são N causas, né? Biológicas, culturais, sociais, espirituais. A maioria das pessoas que passa pelo luto, numa das fases do luto, vai ter a depressão. É difícil você, quando tem um luto, e não só o luto de um ente querido, um luto pela perda de algo, você pode passar pela fase da depressão também. Eu vejo que a depressão, assim como a ansiedade, ela é algo que tem que ser mais estudado, mais detalhado. Não só lá no Setembro Amarelo, mas tem que ser mais conversado. Já devia ser tratado isso hoje com o adolescente, né, na escola. Existe esse processo chamado depressão. Você é um ser social, cultural, biológico, espiritual e emocional também, porque você tem que falar para o adolescente, olha, você está numa fase que você vai ser emotivo, suas emoções, seus instintos estão aflorando. Se você precisar, procure um psicólogo para conversar, fale, coloque para fora os pensamentos, o que está acontecendo. Às vezes nós carregamos coisas lá da infância que começam a aflorar na juventude também, ou até na fase adulta. E isso pode acabar levando para um caso depressivo também. Às vezes uma criação lá numa fase de infância da criança, ela acaba trazendo um trauma, que esse trauma lá na frente ela pode despertar uma ansiedade e vai ter que, às vezes, uma irmã que a criança tem lá como irmã, e que ela gosta muito, que casa e vai embora, a criança pode entrar numa espécie de luto, passar por um momento depressivo também, né? Então é um tema que nós temos que falar constantemente, ver as várias visões que tem, e acaba todo mundo saindo mais forte, né? Hoje a depressão é considerada a segunda maior causa de suicídio, a segunda maior causa de morte entre os jovens. É uma fase que não era para estar acontecendo isso, e está chegando, infelizmente, nas nossas crianças também. O negócio está aumentando e a gente tem que fazer um trabalho junto, de mão dadas, para nós não perdermos o controle. Porque aqui já trazendo já pela parte espiritual, são reminiscências de vida passada. Muitos de nós aqui, o que será que nós não fizemos na outra vida? Será que nós não incentivamos pessoas a se suicidar? Será que nós não fomos suicida? Nós não fomos depressivo? Porque a nossa mente ela vai evoluindo também. A mente de quem estava 200 anos atrás não sabia lidar com a depressão. Acho que, se não me engano, chamava de angústia, né? Mais de 100 anos atrás. Achava que era uma doença só de intelectual. Não era encarado como é hoje. Então, muitos de nós que desencarnamos no passado fomos suicida de forma direta, de forma indireta, ou incentivamos algumas pessoas a cometerem suicídio. Nós vamos passar pela mesma coisa na encarnação. Então é muito importante nós adquirirmos esse conhecimento, né? Sem dúvida. E é interessante, né, falar da gente trazer para esses adolescentes, né? Só que aí a gente vai se prender em outra coisa, que é os próprios adultos que estão educando esses adolescentes não estão preparados ainda para isso, né? Tá muita desinformação. Aí no Brasil já é um assunto que ainda é muito pouco falado. Aqui em Portugal vocês não têm ideia do quanto isso é tabu, do quanto isso é... Por exemplo, eu conheço pessoas que
Se for preciso, eu conheço desde o primeiro ano que eu tô aqui e que não soube, por acaso, que a pessoa já passou por depressão. Que ela vivenciou depressão, não contou para ninguém e passou por aquilo, porque é muito tabu ainda aqui. É muito mal visto. Portugal está no topo do país com maior taxa de suicídio. Porque as pessoas não falam. Homens, é muito. Ô, Tânia, eu costumo dizer nos meus stories que depressão é igual a hemorroida. Quem tem não fala. Eu falo, mas a maioria tem vergonha. Sim, sim, sim. Principalmente, às vezes nem, mas às vezes principalmente nem no sexo pessoa... masculino, né? Que tem aquela coisa de falar, eu não vou no É psicólogo, porque, eu não vou no psiquiatra. muita gente, por machismo, acha que é sinônimo de fraqueza, né? Exatamente. De É isso mesmo. incompetência, de fraqueza. E eu fui uma, eu também fui. Falei, gente, não, pelo amor de Deus. Eu não posso estar passando por isso, não tem lógica eu estar passando por isso. Quando eu cheguei na vida adulta, eu falava, eu não tenho tempo para essas coisas. E a depressão é tão incapacitante, que a pessoa não tem condição de pedir ajuda, né, Tânia? A pessoa que está na depressão, ela não tem, é o que você falou, todo mundo ao redor está vendo, ela não tem condição de pedir ajuda, porque a doença é muito incapacitante. Demais, demais mesmo. E aí, quando entra naquele looping, a pessoa pensa, a sensação que dá, né? E eu já compartilhei isso com algumas pessoas, as pessoas falam, olha, realmente, é isso que eu sinto ou que eu já senti. Você está no meio do mar, com aquele monte de onda, você não consegue levantar, e vem onda atrás de onda, e você está querendo levantar, e você está querendo fazer alguma coisa, você não tem força. Não tem força. E é pesado pra caramba. Eu posso fazer mais uma pergunta? A Roseli fez Com certeza. mais uma observação, Tânia. Ela fez a seguinte pergunta para você. Ela colocou, e quando a pessoa já vai no psiquiatra, no psicólogo, vai no centro espírita, e mesmo assim ela continua a se trancar dentro dela. Ela não conversa com ninguém dentro de casa. O que a gente pode fazer para ajudar nessa situação? Primeiro que tudo, respeitar o tempo da pessoa. Porque às vezes a gente cria uma expectativa de que aquela pessoa, olha, agora ela está fazendo tudo isso, ela vai ficar boa rápido. E talvez não seja assim, então o processo na velocidade que a gente queria. E depois há ainda outra questão que é o cérebro, ele aprende caminhos, né? Nós somos seres de hábitos. E tudo que a gente faz, tudo aquilo, nós somos compostos, né? O nosso cérebro tem milhões de neurônios, e essas milhões de neurônios estão se conectando uns com os outros, e nessas conexões são aprendizados. Né? A gente está falando aqui é aprendizado, a gente está piscando é aprendizado, a gente está falando é aprendizado. Aí imagina, a pessoa entrou numa depressão, aquilo vai sendo construído, aquela comunicação, os pensamentos, os sentimentos vão sendo construídos. Chega na depressão, ela está vivendo, está ali se comunicando, a comunicação dela não verbal é a pior possível, ela está sempre de cabeça baixa, ela está com os ombros caídos, ela tem o semblante fechado. Tudo isso está mandando uma informação para o cérebro que vai ali, né, disparar uma combinação de hormônios mal para o corpo dela. Ela está falando coisas negativas, ela está pensando coisas negativas, muito presa lá no passado, pensando em coisas que magoaram ela, pensando em pessoas que magoaram, pensando em tudo aquilo que era horrível, que era mal para ela, que foi mal. O que vai acontecer? O que são esses sentimentos que vão gerar? Angústia, tristeza, frustração, tudo aquilo que uma pessoa na depressão sente. Ela está vivendo, está fazendo terapia, está indo no centro espírita, está indo no psiquiatra tomando medicação. No entanto, ainda tem aqui uma parte dela que ainda está como no início, quando ela não estava fazendo tratamento, que é o aprendizado, virou rotina. O cérebro aprendeu, geraram-se conexões neuronais desse estado depressivo. Então, a pessoa pode sair da depressão, mas a depressão continua nela. Porque ela aprendeu, aquilo foi um aprendizado que ela teve, e o cérebro aprendeu aquele caminho. Gente, é tão difícil, olha, para entender. Aqui é Roseli, né? Roseli, só para você ter uma ideia, quando eu saí
da depressão, levou muito tempo para eu conseguir, por exemplo, resgatar hábitos de tomar banho e escovar os dentes. Eram coisas que tinham saído do meu aprendizado. Meu cérebro tinha... Aquele caminho neural começou a ficar fraquinho, porque entrou em desuso. Porque eu passei quase um ano sem conseguir tomar banho com rotina, sem conseguir fazer minha higiene básica. Então aquilo se tornou para mim uma rotina, o não fazer. Então era extremamente constrangedor para mim essa realidade, mas ela existia e foi tendo que ser revertida. Então é importante que essa pessoa também, primeiro respeitando o tempo dela, que ela comece a fazer esse trabalho de mudar a comunicação, de mudar os sentimentos, de mudar o pensamento. É aí que eu trabalho, é aí que eu entro. É assim que eu trabalho. A gente reprograma essa matriz da pessoa, que é comunicação, sentimento e pensamento. A gente vai mudar a forma como ela fala, vai mudar a forma como ela se posiciona, vai mudar pensamentos através de exercício, através de ensaios mentais, através de coisas que vão trazer novas conexões, seja por repetição, seja por forte impacto emocional em exercícios que a gente faça, e isso também vai ajudar, porque ela está mudando, tá dando para o cérebro novas opções de caminho. Isso é muito importante. Tânia, é igual quando uma pessoa tem um vício, por exemplo, também, né? Às vezes a pessoa é viciada em álcool e droga e ela cria uma rotina, né? Exatamente. Ela cria uma rotina de lugares, de pessoas, Comportamento. comportamentos. Então, assim, quando a pessoa ela para de usar o produto químico, né, que causa nela a mudança de comportamento, de humor, o que quer que seja, qualquer que seja a droga, né? A pessoa, se ela não procurar novos hábitos e hábitos saudáveis, né? Novas amizades, novos hábitos, novas rotinas, né? Preencher aquele buraco, né? Porque você sai do buraco, é o que você falou, você sai da depressão, mas se você não preencher com coisas boas, fica difícil, né? Por isso tem tanta recaída depois, né? E a questão, né, Matheus? Você falou mudar tudo, mudar os hábitos, aí a gente parte para a questão espiritual, né? A questão da reforma íntima, da mudança interior, para você atrair espíritos bons para te auxiliar. Então, quando você... É o orar e vigiar, né, Rômulo? Sempre. Não esqueci, isso foi muito importante. A Maria, a Tânia, que é uma parceira, já participou com a gente aqui também, ela é terapeuta, ela fez uma seguinte observação. Ela disse assim, ó, eu conectei meus 10% de memória consciente aos 90% de memória inconsciente e superei a depressão, ansiedade, etc. Ela fez essa observação. Aí a nossa amiga Marli Matheus fez uma pergunta, ou você ou a Tânia. A meditação ajuda a sair da depressão? Eu posso responder essa? Claro, com certeza. Eu já entrando numa outra questão que foi colocada também, que, né, falta de Deus. O padre Fábio de Mello sofreu de transtorno de ansiedade. O padre Marcelo Rossi, e são homens de fé, são homens de Deus, né? Então, assim, eu particularmente, Matheus, tá? Eu acredito que a depressão é uma doença física, mental e espiritual, né? Então, quando eu tive a minha depressão, foi coincidentemente, o ápice dela foi coincidentemente durante a pandemia. E durante a pandemia, eu particularmente fiquei impossibilitado de frequentar a minha religião, que é o centro espírita ao qual eu frequento. Então, eu fiquei impossibilitado. Eu ouvia falar meditação, eu achava que era algo assim, vamos dizer assim, algo, eu não sei a palavra, mas vamos dizer assim, algo sobrenatural. Eu achava que a meditação era alguma coisa assim, muito estranha, ou sei lá o quê.
A minha psicóloga, que me indicou, ela falou, Matheus, você já experimentou meditação? Porque a meditação é uma maneira de você se conectar com a sua espiritualidade, né? E aí eu comecei a seguir um senhor durante a pandemia, que é o senhor Tadashi Kadomoto, né? E ele começou a ensinar a fazer as meditações. Eu comecei a acompanhar pela internet as lives dele, inclusive pelo Instagram, e comecei a fazer meditação. Foi assim, foi um dos, se não o maior divisor de águas do meu tratamento, tá? Então, assim, eu frequentei, ainda continuo fazendo terapia, faço terapia, inclusive, para quem acha, né, fala de terapia, eu faço terapia desde o ano 2000, né? Às vezes parava, às vezes voltava, às vezes ficava 1 ano, 2, sem ir numa psicóloga. Depois, quando eu achava necessidade, eu retornava, tal. Mas assim, eu já conhecia uma sala de psicólogo há 20 anos atrás. Então, assim, eu já tinha um autoconhecimento, eu já tinha frequentado psiquiatra, e mesmo assim, eu não dei conta de não me deprimir, porque foi um momento de muita dor, muitos desafios, muitas coisas ao mesmo tempo. Emocionalmente, eu não tinha condições, condições emocionais para viver aquilo que eu estava vivendo. Então, eu caí realmente em depressão. E a meditação, ela me ajudou a me conectar tanto com a minha espiritualidade, como a me conectar com o meu eu, né? Então eu comecei a me conectar comigo mesmo. E a meditação é um caminho de autoconhecimento. Assim como a terapia, a meditação é um caminho de autoconhecimento. Só que a meditação, só para finalizar, não vou entrar nessa questão, porque eu não sou especialista nisso. Eu só pratico, mas não sou especialista. Mas só para quem tiver a curiosidade, a meditação, fazendo uma comparação, é igual a uma academia de ginástica, de musculação. Você vai fazer uma semana, você não vai sentir absolutamente nada. Você vai fazer 2, 3 semanas, você vai fazer 1 mês, você vai fazer 2 meses, isso fazendo com disciplina. Eu faço hoje meditação todo santo dia, às 6 da manhã. Mesmo fazendo com disciplina, leva um tempo para você começar a sentir os benefícios. Então, assim como numa academia, numa ginástica, você vai lá no primeiro, segundo, terceiro mês, você fala, não está surtindo efeito. Está, só que é um processo. Então, a pessoa tem que ter disciplina, determinação, paciência, só que para mim foi um dos, se não o maior divisor de águas no meu tratamento. Que legal, que legal. Eu, por acaso, essa parte da meditação é algo que eu quero muito desenvolver, porque eu, quando tentei fazer, estava no pico da depressão, eu não consegui dar esse segmento, eu não consegui ter essa disciplina. E eu lembro que eu fui fazer, era meditação, não, era muito legal, do Jonas Mazetti, do Vedanta, e achei muito interessante, só que eu não consegui dar segmento. E agora você falando já me despertou curiosidade de novo de eu agora ir buscar numa outra fase, numa fase diferente, porque eu acho muito interessante também. Que legal, que bacana esse feedback. Matheus, professor e Tânia, a Paulinha aqui, a nossa participante, também ela colocou uma questão muito importante, que ela falou, a questão da depressão, ela se complica um pouco, porque quando a pessoa procura ajuda, é muito difícil. Você bancar um tratamento com psicólogo não sai tão barato. E ela falou da dificuldade aqui no Brasil do agendamento aos postos de saúde, que às vezes não tem esse profissional disponível. Quando tem, marca para dali 6 meses.
Aí a Carla, nossa participante aqui, nossa parceira também, que é psicóloga, está se formando, colocou uma informação importantíssima, que as faculdades disponibilizam centros psicológicos de atendimento gratuito, gente. É pouco divulgado, às vezes, a gente sabe, mas se na sua cidade é uma cidade grande, ou se tem uma cidade que tem faculdade que tem psicologia, geralmente, quase acho que 100%, talvez a Carla pode me corrigir, acho que 100% das faculdades que tem o curso de psicologia disponibiliza o atendimento para a população. Eu posso falar. Sem contar que hoje já estão sendo feitos os atendimentos online, né, Romulo? Muito também, atendimento online. Isso. Aqui em Araraquara tem a Unip, a Uniara, que são faculdades grandes. Eles têm centros muito grandes, atende a população, são muitos atendimentos. Então, assim, Paulinha, procura na sua cidade, eu acho que ela é de São Carlos. São Carlos tem também faculdades muito grandes aí que tem esses atendimentos, né? Existem profissionais também que disponibilizam os atendimentos online, que saem um pouco mais barato, porque ele não tem, acho que, o custo do consultório. Exatamente. Né? O CAPS também, né, Romulo? O CAPS, né? Muito importante o CAPS também das cidades, procurar os CAPS. Assistência social também, quando a pessoa não consegue, é bom procurar, porque eles conseguem encaminhamento dentro das prefeituras, dentro dos próprios órgãos do governo, para ser feito esse atendimento. Então, assim, nós sabemos realmente a dificuldade é muito grande. Quando a pessoa não tem condição financeira, ela desanima um pouco, porque a questão pública aqui é muito demorada, né? Aí em Portugal, Tânia, existe essa rede de saúde, de atendimento, de amparo gratuito, ou aí não existe essa rede que existe aqui? Deixa eu só emendar uma outra pergunta. E você, Tânia, você atende só em Portugal? Não sei se já fizeram essa pergunta para você. Você atende brasileiro online também? O pessoal, para nós sabermos, para o pessoal. Sim. Então, vou emendar uma na outra. Então, olhando aqui, a questão da saúde no público, quando vai também aqui nos centros de saúde, que é o nosso postinho daí, também demora muito tempo para esse atendimento psicológico. Se for encaminhamento para um psiquiatra, é rápido, dependendo do caso. Para um psicólogo, não. Também demora muito. Também existe aqui a questão das universidades que também fazem o atendimento. A população também não sabe. Tem aqui uma associação que é linda. Eu já recorri a essa associação. Eu não estava à espera de ter sido tão bem atendida, que eu fiquei, quando precisei de atendimento, não tinha dinheiro. E eu comecei a pesquisar, porque eu sabia que eu precisava de ajuda. Eu não podia ficar como eu estava. E descobri aqui uma associação que é de uma apresentadora de TV, da Catarina Furtado, Corações com Coroa, que atende mulheres. E um atendimento espetacular também. E o que eu faço muitas vezes com coaches minhas aqui, com mulheres que eu atendo, homens também já encaminhei, tenho uma parceria com uma psicóloga aí no Brasil, por causa da diferença da moeda, sai mais barato. Então eu consigo encaminhar, falar, olha, tem essa pessoa, vai lá. E tem muitas aqui, portugueses até, recorrendo a ela, porque acaba saindo mais barato. É uma profissional excelente. Então vou buscar muita solução, porque nem tudo vai passar por mim, né? Então eu gosto de ter, assim, várias opções para poder ajudar quem chega até mim. E muitas vezes é isso, às vezes não vai ser para mim naquele momento, mas eu faço questão de ajudar. A Maria fez uma observação, Matheus e Tânia, professor. Ela falou que a meditação e a respiração diafragmática com os pés conectados à terra é muito bom. Então olha que legal. Ela fez essa observação. Que bacana. É mais um método no auxílio à depressão, né? Tânia, eu gostaria que você explicasse para a gente o que seria esse método que você criou. Como funciona? Como é o seu atendimento? As pessoas também que querem te procurar, depois nós vamos passar seu Instagram, vai ficar salvo no nosso canal no YouTube. Eu gostaria que você falasse sobre o VAD.
pra gente. Ok, falo, com certeza. E já responde uma curiosidade minha. Você Sim. faz uma anamnese quando você atende o cliente para saber? Faço uma anamnese. Às vezes eu fico, dependendo da pessoa que chega, às vezes eu estou 1h30 só fazendo anamnese. Às vezes a gente fica ali, às vezes eu divido a sessão em 2 encontros, porque eu gosto de entender, eu gosto de ir a fundo. Às vezes, mais do que o que a pessoa está me falando, é o que a pessoa não está me falando e eu estou lendo nela, o que ela está, a forma como ela coloca as palavras, aquilo que ela está deixando, o como ela vai se comportando, e quanto mais eu vou estando com ela, mais livre para ela ser quem ela está sendo. Então, nesse início, eu gosto muito assim de fazer essa anamnese bem aprofundada. Então, vamos lá, como é que eu trabalho? Eu tenho aqui essa parte do método VAD, ele é um treinamento em grupo, que eu faço ele online e a entrega é ao vivo. Eu faço, a gente tem todo um fluxo, são sessões onde eu trago conteúdo, eu trago temas para trazer consciência, muitas vezes muita martelada, vem ali com atrás, né, um amor, eu sempre aviso, eu faço sempre uma prévia com os participantes antes, falo, olha, eu nem sempre você é aquela fofinha, queridinha, que você vai amar, muitas vezes no meio do processo você vai me detestar, e tá tudo certo, não se sinta mal quando isso acontecer, esse momento vai chegar, mas não se sinta mal que faz parte do teu processo. Então, muita coisa, muito impacto, porque a ideia é gerar impacto, que a pessoa mude por repetição, mas que chegue ali muitos impactos emocionais para ela, que ela consiga ajudar a produzir mudança. E aí tem os exercícios que ela vai fazendo em casa, eu vou dando acompanhamento, são 8 semanas que a gente está ali junto e vai fazendo. Olha, a Jaque falando, ela só deixou eu fazer o VAD se eu procurasse um psicólogo. Sim, porque não, como eu disse, meu trabalho é um paralelo. Não substitui, jamais. Eu não faria isso. Então eu faço, antes disso eu gosto de falar com elas todas, uma a uma, para eu entender o momento, para eu entender se a pessoa vai conseguir, porque é muita ação, é um trabalho de muita ação. Aí eu vou dar para elas, quando vão para casa, eu falo elas porque até hoje só foi mulheres. Sou muito aberta se um dia tiver homens que queiram entrar, tudo aquilo para mudar, aquela produção da mudança que eu tinha falado, os sentimentos, a comunicação e os pensamentos, os livros para ajudar a mudar os pensamentos, filmes para ajudar a mudar sentimentos, ali exercícios rotineiros de afirmação, frases de afirmação, fazer ali postura, a gente tem o exercício de fazer um yes para ativar a testosterona, e tudo isso para mudar, blindar essa pessoa e ela ter alguma coisa ali profunda que venha de dentro. E depois também tem pessoas que não gostam muito desse trabalho em grupo. Eu tenho uns atendimentos individuais, onde eu faço um atendimento individual, um processo de 10 sessões, que ele pode demorar 3 meses ou pode demorar 6 meses, dependendo da demanda da pessoa. A gente vai trabalhando, às vezes tem que ser um processo mais lento, com as sessões mais espaçadas. E aí trabalho individualmente a demanda daquela pessoa, para reprogramar aquilo que ela traz, vou entender o padrão que ela vai trazendo da infância. Aí já consigo fazer um trabalho também mais direcionado e mais cirúrgico ali quase, com a pessoa individualmente. Das duas formas produz mudança. Muito bem. Completamente. O Rodrigo aqui, ó, o meu parceiro... O professor tinha perguntado da questão do online, desculpa te interromper. Eu atendo, sim, tanto o VAD é online, né? E o próprio também atendimento individual também pode ser feito online. Eu posso fazer presencial quanto online no Brasil. A gente encontra sempre ali um horário. Eu tenho hoje em dia clientes no Brasil também. Então, existe essa facilidade, sim. O Rodrigo aqui, ó, parceiro meu, trabalha comigo, ele fez uma observação, né? Seria bom em cada local de trabalho, poderia ter um psicólogo mensal ou semanal. Nossa, seria muito bom esse acompanhamento. As empresas, as grandes corporações já fazem isso, né? Ô, Tânia, eu trabalhei numa aqui empresa um comentário de uma parceira nossa, tá aqui, ó, uma ouvinte nossa, tá aqui, ela colocou assim, ó, a Larissa. Ela colocou, depressão não tem cura. Você tenta, e quando pensa que está conseguindo sair disso, você volta tudo de novo. O que você poderia falar para ela, Tânia?
Será que a Lara estava aí quando eu falei dessa questão da produção? Estava já aí quando eu falei da mudança? Eu acho que não. Então eu falo de novo, sem problema. Lares, o que acontece? Por que existem as recaídas na depressão? Porque você sai dela, mas ela não sai de você. Tá? O teu cérebro, ele aprende esses caminhos. Tudo aquilo que você viveu durante a depressão, o teu cérebro associou e existem ali conexões neurais, milhões que fizeram novos hábitos, tá? Então a depressão vira um hábito. Você se tornar depressivo é um hábito. Você falar coisas negativas o tempo todo é um hábito. Como se você fosse ter um uma vício, comunicação né? fechada é um vício, exatamente. Torna-se, você não consegue, você está preso porque aquilo está dentro de você. Né? Já está programado, existiu, é como se você estivesse num computador, você instalou um programa. Então aquele programa está instalado e ele está consumindo Tem que ali. trocar o software, né, Tânia? Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Trocar o software. Eu digo que tem que trocar o software, atualizar, fazer um download. Isso mesmo. Então é isso, Lares. É isso que você precisa fazer, tá? Você precisa mudar essa comunicação, mudar os pensamentos, mudar os sentimentos através de um trabalho com alguém sério, com alguém que consiga te conduzir nisso. Eu consigo te ajudar nisso, porque eu sou aquela que vivia entre recaídas em depressão. A depressão tem cura, sim, tá? A gente é saber fazer as coisas certas. Viu, Tânia, você dá licença, eu só vou repassar uma coisa que esse senhor que eu faço a meditação, que na verdade ele é terapeuta, ele é coaching, e ele trabalha com inteligência emocional há mais de 30 anos, e ele disse uma vez assim que a carapuça serviu para mim, né? Ele falou assim que muitas vezes nós nos mantemos no estado depressivo porque nós temos ganhos secundários. Sim. Né? Então, muitas vezes, a pessoa inconscientemente, não é uma escolha consciente, mas inconscientemente ela acaba tendo carinho, atenção mais especial. Então, o que acontece? É uma escolha que ela faz, que ela escolhe, ela se mantém ali, porque enquanto ela está depressiva e doente, ela consegue ter um pouco mais de carinho e atenção, né? Mas é uma escolha de uma pessoa que está emocionalmente não no seu estado normal. Eu falo isso porque eu fiz isso, mas foi uma escolha inconsciente, né? É verdade. E isso tem tudo a ver, tudo ligado lá atrás com o nosso passado, com a nossa infância, né? De repente, aquela criança que na infância só tinha atenção quando estava doente, é esse adulto que vai tentar chamar atenção dessa forma, tudo inconsciente, né? A gente está repetindo padrões. Exatamente. Ou aquela criança que na infância não tinha atenção nem na doença, que era aquela criança que recebia indiferença muitas vezes, de repente ela chega na vida adulta, aí ela tem ali um quadro depressivo, ela pensa, eu nunca tive isso, eu nunca tive essa atenção. Aquela criança interior começa a falar. Eu nunca tive essa atenção. Caramba, isso quase que se torna muito especial aquilo. E aí ela se agarra aquilo como uma única forma de ser amada. Né? Uma das questões também, só para fechar esse raciocínio, tentando ajudar a Larissa, né? Uma das coisas também que muitas vezes a pessoa se mantém no estado depressivo é porque ela está tão fragilizada, ela está tão machucada que ela tem medo de lidar com a realidade. Porque quando ela sai do estado depressivo, ela tem que lidar com o mundo que ela deixou, que ela abandonou, as coisas que ela deixou de fazer, os nãos que ela deixou de dar para a vida, os sims que ela deixou de dar para a vida. Então, ela entrar em contato de novo com uma realidade, que é uma realidade que o cenário não é favorável, machuca muito. É aí que vem o tratamento do psicólogo. O psicólogo vai ajudando essa pessoa a reconstruir a autoestima. Eu costumo dizer que assim,
enquanto eu estava depressivo, eu me sentia o mosquito do cocô do O cavalo cavalo do do bandido. bandido, exato. É tal e qual, é isso mesmo. É isso mesmo. Ó, E até o, complementando, deixa eu só complementar que isso me aconteceu. Eu, quando saí da depressão, eu torcia para voltar a entrar. Porque era pesado demais. Eu olhava pro meu marido estava acabado. Porque ele penou. A pessoa que passa junto com a gente, ela pena pra caramba, né? Porque não sabe como fazer. E a sensação de culpa era horrível. De tudo aquilo, amizades que eu tinha perdido, a minha vida financeira estava horrível, eu tinha largado o trabalho, tinha acontecido. Então, todos os dias da minha vida, ai, meu Deus, aí eu ia trabalhar, eu queria estar doente. Era um alívio. Olha isso. E isso acontece com todas as pessoas. Era um alívio quando eu acordava doente. Ai, tipo, hoje eu não vou precisar enfrentar. É, É quando a gente sintoma da chega nesse. doença, né, Tânia? É É, sintoma da é, doença. fala, não quero enfrentar, ou não quero olhar para tudo aquilo que eu deixei de fazer, ou que eu fiz, e não quero olhar para isso. É. nós seres humanos, a maioria, principalmente o brasileiro, nós temos medo de ir ao médico e saber que nós estamos doentes. E quando nós estamos doentes, nós achamos que toda doença se cura rápido com um anador, com um antibiótico, igual uma gripe. E quando se trata da parte mental, ela é muito mais difícil ainda, porque ela é abstrata, né? E pegando já o gancho do comentário do Rodrigo, Isso. existem dezenas de fatores que nos levam a uma depressão. Ela pode ser espiritual, ela pode ser a cultura que nos envolve, pode ser social, biológico, hereditário. A gente fica a noite inteira aqui falando as possíveis causas. E isso não sai de uma hora para outra, porque todo momento nós estamos, até em forma direta, conectado a esses gatilhos. E tem muita crença limitante, antiga, que elas se tornam tão verdadeiras para nós que muitas vezes nós criamos aquilo como a única realidade e deixamos de ser quem nós somos, não falamos o não às vezes para não magoar uma pessoa, aceitamos imposições que interiormente acaba rebaixando o nosso ego também, nós achamos, começamos a sentir menor do que o outro. O brasileiro tem muito disso, ele valoriza muito o que é de fora, um herói, aquela pessoa bonita da televisão, e acaba ali se fechando, eu sou incapaz, eu não consigo. O processo depressivo, ele é maior do que nós imaginamos, né? Quando, muitas vezes, a hora que você menos percebe, você recebe lá, tá com depressão. Aí que é o susto da pessoa, porque até então ela estava vindo numa caminhada depressiva, e ela não fazia ideia que ela estava com a depressão. Aí, de repente, ela tem aquela ansiedade. Eu precisava até ver se tem algum estudo nessa área. Ela tem uma outra ansiedade, que é aquela ansiedade para que cure rápido, para se libertar rápido. E a hora que ela vê que não consegue rápido, ela começa a entrar num vácuo maior, num aprofundamento negativo maior, né? É verdade, é verdade. Aí vem aquela questão da medicação, eu não quero tomar remédio pro resto da minha vida, e a pessoa fica ansiosa com essa questão, né? Aí para de repente a medicação, aí volta tudo outra vez, é bem complexo. Tânia, teria alguma associação? Hoje eu vi durante uma live que você estava fazendo no período da tarde, sobre a questão do alto desempenho, né? As pessoas querem ter o alto desempenho. Será que essas comparações, hoje com o mundo da mídia, né? Que você tem que ser o melhor em tudo, você tem que ter o melhor telefone, você tem que ter o melhor carro, você tem que ser o melhor no teu emprego. Essa questão também não desencadeia a depressão, porque se eu começar a querer comparar com algo muito acima do que eu estou, me gera decepção, me gera revolta às vezes. Então, eu vi você falando hoje na live, eu achei super interessante você falando sobre isso, sobre a questão do alto desempenho, né? Ai, total, tem total conexão, total, porque é esse constante, né? Primeiro, quando a gente está nesse rol de comparação, gera uma ingratidão com aquilo que a gente já tem, né? Uma insatisfação constante. E a insatisfação constante, ela vai colocar a gente num estado sempre alerta, de um cortisol elevado, né?
produzindo químicos maus para o corpo. Aí você entra numa bad, né? O meu percurso não é bom, porque o de fulano é melhor. E eu sinto, né? Eu vejo cada vez mais, principalmente agora com as redes sociais, tá? É o fácil acesso à comparação. A gente está constantemente, a gente tem Padrões de beleza, um dispositivo. né, Tânia? Nossa, demais, demais. Aí você vê, caramba, mas eu faço tanto, não fica assim, olha ela. Ai, mas aí vem aquelas histórias lindas, maravilhosas, que a pessoa conseguiu fazer tudo e mais alguma coisa, mas ninguém conta o por trás, ninguém conta os bastidores, né? E aí gera, porque a gente vai comparar com aquilo que a gente vê. A gente quer aquilo que a gente está vendo, não interessa o que está acontecendo, né? Mas eu acredito que sim, que tem todo, porque aí vai buscar aquela identidade fragilizada, que vem lá de trás também, que a pessoa já não foi validada quando era criança, que cresce achando que é incapaz, aí ouve, né? Vem aquelas vozes, mas você não é... Aí, tá vendo? Você não é capaz. Tá vendo? Você não consegue chegar. Olha aí, você realmente não tem sucesso. Porque aí começa a conectar com aquelas crenças que foram enraizadas na criança e que ela hoje está revivendo na vida adulta. Tudo isso está reforçando aquilo que ela já trazia dentro dela e agora está saindo tudo assim à tona, né? Por comparação, por estar ali tentando estabelecer um padrão que é irreal. Que às vezes a pessoa já vai conseguir chegar próximo desse padrão, né? Exato. Rômulo, tem mais uma perguntinha aqui para Tânia, a Roseli. Tânia, a Roseli perguntou assim, quanto tempo leva um tratamento com o psicólogo, mesmo fazendo uso de medicação e tratamento com o psiquiatra? Eu acho que você já respondeu a questão de cada um a cada um, mas eu acho que a pessoa queria saber essa questão do tempo que leva para sair da depressão, Tânia. Olha, isso é um processo, Roseli, que é muito individual, né? Muito individual. A pessoa, dependendo do quanto ela está disposta a fazer alguma coisa, pode ser mais rápido. Se ela realmente estiver ali empenhada de alguma forma, se ela quiser realmente, pode ser mais rápido. Mas esse mais rápido a gente nunca consegue medir em tempo de relógio, em calendário. Porque a pessoa, aí ela vai começar, imagina, ela vai começar a fazer um processo terapêutico. Antes de melhorar, ela vai piorar, porque ela vai entrar em contato com coisas que ela não tinha se permitido entrar em contato. Então vai jogar igual um armário, né? Você tem um armário, tá ali, aí vai entulhando aquele armário, as roupas já estão cheirando a mofo, já tá tudo ali com umidade, já tá uma situação lotado de roupa. Aí abre aquele guarda-roupa, aí vai ter que tirar tudo aquilo, vai ter que lavar as roupas, vai ter que lavar o armário, vai ter que depois secar a roupa, dobrar, passar ou não e voltar a arrumar. Mas até que chegue nesse processo, vai ser penoso, tá? E a Roseli, eu já entendi que ela deve estar passando por junto com alguém ali, né? Então, quando você vê essa pessoa, se ela estiver vivenciando esses processos, é comum dela chegar, a pessoa que vive com você, mais agressiva, talvez mais irritadiça, talvez mais fechada. Então, mas entenda que isso também faz parte do processo. Antes de se refletir aqui fora, vai ter que ir para dentro primeiro. Aí vai, trabalha, a pessoa passa pelo processo que ela tiver que passar e vai se reconstruindo aos pouquinhos, tá, Roseli? Tânia, tem mais uma perguntinha aqui, a Paulinha. E como se sentir melhor sem se sentir a pior pessoa do mundo? Olha, aí vai entrar muito você respeitar o seu processo. Eu acredito que vai sempre muito passar por aí, sem se sentir... A depressão, ela já traz isso, né? Você está se sentindo a pior pessoa do mundo. Respeita, faz o teu tratamento, que as coisas vão começar a mudar. Vai fazendo a tua parte, você vai começar a mudar esse pensamento. Não fica também tentando sair fugir. Eu não quero sentir isso, eu não quero. Quando você pensa, eu não quero sentir isso, eu não quero sentir isso, você sente... tudo você pode não sentir, mas você sente aquilo. É a mesma coisa que eu falar assim pra você. Não pensa num elefante cor-de-rosa. Você vai pensar o quê? Imediatamente no elefante cor-de-rosa. Então, se você puser demasiado foco aí nisso que você não quer sentir,
é exatamente isso, vai piorar, que aí vai virar aquele efeito bola de neve. Você vai se sentir mal. Então, uma coisa que eu fiz, inclusive porque eu ouvi uma terapeuta também que chama Lisandra Zanutto. Ela tem YouTube, ela tem Instagram, ela é maravilhosa também, faz um trabalho lindo. Lisandra Zanutto. E uma das coisas que eu aprendi com a Lisandra, essa questão, inclusive, que o meu anjo da guarda aqui sempre falou para mim, é do alto amor, né? Você se amar, você começar a aprender a se amar. Eu, particularmente, eu sabia amar as pessoas. E por carência emocional, eu era uma pessoa muito carente emocionalmente, então o que eu fazia? Eu achava que se eu desse amor às pessoas, eu ia receber. Então, a maneira que eu tinha de chamar a atenção, de receber o carinho das pessoas, era de entregar muito amor a essas pessoas que eu queria perto de mim, os que estavam ao meu redor. Mas eu não sabia me amar, né? Eu não sabia me amar. Eu não sabia dizer não. Eu não sabia fazer com que as pessoas respeitassem o meu limite. Por quê? Porque eu tinha medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, medo de perder o amor das pessoas, né? Então, o psicólogo me ajudou muito nessa construção do meu amor próprio. Então, uma das coisas que eu fazia era assim, eu pensava, como que eu posso me dar carinho? Eu gosto de comer tal coisa. Eu comia aquilo. Eu gosto de fazer um passeio de bicicleta. Eu ia fazer o meu passeio. Eu gosto de determinado dia assistir tal programa na televisão. Eu ia fazendo pequenas coisas que me causavam felicidade, que era uma demonstração de amor para comigo mesmo. É um aprendizado mesmo de você começar a se amar. E uma coisa importantíssima que eu aprendi também com essa terapeuta é assim: não espere a motivação. Quando você estiver no estado depressivo e você falar assim, quando eu tiver vontade, eu vou fazer uma caminhada. Quando eu tiver vontade, eu vou andar de bicicleta. Quando eu tiver vontade, eu vou arrumar o meu cabelo. Não. Você tem que fazer um esforço, você tem que se esforçar, mesmo sem vontade. Eu vou fazer uma caminhada mesmo sem vontade. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a fazer porque chegou um momento que eu estava sem vontade. Então, eu comecei a caminhar sem vontade, eu comecei a andar de bicicleta sem vontade, por indicação dessa terapeuta. Porque ela falou assim, a vontade não vai vir. Você tem que trabalhar, porque aí conforme você vai se exercitando, aí entra aquela questão química dos hormônios que vão trabalhando no seu corpo, que vai ajudando, vai liberando, os hormônios vão liberando a endorfina e tal. E hoje, por exemplo, eu sou viciado em exercício. Eu não fico um dia sem fazer exercício, todo dia. Os meninos até brincam comigo, mas faz parte do meu tratamento. Faz parte do meu bem-estar. Que bacana. É muito... E sabe que, falando pois dessa... não, Tânia, pode fazer o comentário. Tá. Falando dessa questão do amor próprio, eu dentro aqui do meu trabalho tem um exercício eu só faço individualmente, não dá para fazer em grupo, em que a gente trabalha justamente esse amor próprio. É assim um exercício que é uma bomba de amor próprio, assim, instantâneo. Que a pessoa faz de olhos fechados, quando ela abre os olhos, ela tá outra pessoa. Que vai a criança, a gente vai ano por ano, a pessoa vê a criança, ela interagir com aquela criança que ela foi, encontrar um momento que foi desafiante, amparar essa criança. E é um estado de amor tão grande, porque a gente está olhando para a gente mesmo de fora. Então você está se vendo com empatia, você está se vendo com amor, você está se vendo com carinho, você está ali dando o suporte que essa criança precisa, e é maravilhoso. Então, se eu puder dar uma dica,
Pega uma foto tua quando você era criança, vai lá olhar para você. Essa criança, ela é uma criança pura, inocente, continua sendo você, né? Tudo bem você nesse momento sentir a pior pessoa do mundo. Vai fazendo tua parte que isso vai passar. Se permite também estar nesse momento de vulnerabilidade. Tá fazendo parte, faz parte da doença, mas olha pra você, pega uma foto que você goste, que você tem ali e foi um momento especial e olha pra você com esse carinho e traz esse carinho pro dia de hoje, como se você ainda fosse aquela criança pequenininha e queridinha, fofinha. Exatamente, Tânia. O Matheus falou uma questão que eu acho muito importante, a gente ainda não tinha tratado aqui durante a live, que é a questão do auto-amor. Então, as pessoas deveriam trabalhar esse auto-amor. Paulinha, tem um vídeo no YouTube do Divaldo Franco, chama o Auto-Amor. Ele é curto, mas é belíssimo. Nos momentos que você estiver se sentindo a pior pessoa do mundo, coloque esse vídeo, assista ele que você vai entender, né? Procurar a questão espiritual, independente da sua religião, ela é muito importante para a questão da autoestima, a volta da autoestima, né? Nós espíritas, eu comento aqui com os meninos, às vezes, nós estamos trabalhando dentro de um centro, então a gente vê de tudo nas cirurgias espirituais, crianças, jovens, idosos, e cada vez que a gente vai num centro, que a gente dedica aquelas horas de trabalho, eu saio de lá com o seguinte pensamento: eu não posso abrir minha boca para reclamar de nada, eu não tenho problema. Então, uma dica que eu dou para você perder esse sentimento de pior pessoa do mundo, se dedique à caridade, ao amor ao próximo, ao trabalho ao próximo. Quando a gente se esquece da gente e pensa no próximo, você esquece os seus problemas. Então, nós falamos de terapia, nós falamos de meditação, nós falamos de psicólogos, psiquiatras, nós falamos de metodologias que são eficazes no tratamento da depressão. Mas uma dica que a gente dá aqui, que a live Papo de Amigos, com a Tânia, que nós aqui hoje demos: se dedique à caridade. Mesmo naquele dia que você se sente a pior pessoa do mundo, levanta, vai conversar com um vizinho que está precisando, às vezes ser ouvido, como o professor disse, não é falar, às vezes o ato de escutar é a caridade. Então, quem se dedica ao amor ao próximo, não tem tempo de ficar se olhando muito para dentro, você melhora, porque quando você dedica amor, quando você emana amor, você recebe amor. Não tem como falhar. É uma receita que não falha. Quando a gente está com problema, quando a gente não está bem espiritualmente, com depressão, triste, levanta, mesmo que sangrando, como o Matheus disse. O teu corpo, o teu espírito, as tuas companhias espirituais vão tentar te deixar na cama, no quarto, quietinho, isolado. Mas levanta com fé no Mestre Jesus. Se dedique ao próximo, arrume um tempo, nem que for 5 minutos, de caridade. Ah, mas eu não tenho condição material. Quem diz que para fazer a caridade precisa de dinheiro? Quem diz que precisa fazer a caridade precisa, às vezes, nem de tempo. Faz uma prece para alguém que está necessitando. Então, assim, é uma dica que eu estou dando. Qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja o problema, hoje especificamente nós estamos falando da depressão. Se dedique à caridade, se dedique ao amor ao próximo. Você vai ver que a tua melhora é gigantesca. Aí você associa o trabalho da caridade junto com as terapias, com a meditação, com a medicação, com os psicólogos, com os psiquiatras e a tua fé, independentemente. Para fazer a caridade você não precisa de religião. A sua religião tem que ser o amor ao próximo. A partir do momento que você se dedica com amor, você vai ver como tudo muda. Você passa a ter o alto amor, você passa a se amar. E a partir do momento que você se ama, você consegue amar as pessoas. Não, o médico doente não trata do paciente doente. O médico, para ele curar alguém, ele precisa estar sadio. Então, primeiro você se cura. Um remédio
que é eficaz, é 100%. Eu não estou falando 99%, é 100%. É a prática da caridade. Mas eu não tenho ânimo, eu não consigo nem auto me ajudar. Mas é como eu te disse, fazer uma prece, elevar o pensamento ao divino, ao mestre, peça para uma pessoa que você sabe que também está precisando de ajuda. E peça para você, peça para os seus mentores, para o teu anjo de guarda. Essa é uma fórmula que a gente passa a todos. A dedicação à caridade, a dedicação ao amor ao próximo é um remédio essencial para a cura da depressão. Quando você supera ela através dos profissionais, a gente tem muitos casos, de pessoas que superaram a depressão e hoje dedica grande parte do seu tempo para o trabalho da caridade, o trabalho fraterno. Então, é algo muito importante. A gente não poderia terminar a live, encerrar a live, sem falar a questão da prática da caridade, do alto amor. É muito importante. Então, quem quiser uma dica, está aqui a dica. Pratique a caridade, gente. Pratique o amor ao próximo, mesmo quando você está no seu pior dia. Aquele dia que você, como a Tânia aqui revelou, não cuida nem da questão da higiene pessoal, que a gente não quer tomar banho, não quer ir trabalhar, não quer conversar com ninguém. Mas uma prece, quando você eleva o teu pensamento, você muda a tua frequência espiritual. E a partir do momento que você muda a tua frequência espiritual, você atrai os bons espíritos. Você é induzido, você consegue fazer uma prece. Então, o amor ao próximo, a caridade, o alto amor é um remédio fundamental para o combate à depressão. Era isso que eu gostaria de falar. Professor? Você já está encerrando? Não. Eu só falava para você agora. Não, Rômulo, só lembrando, você falou do Divaldo Franco, o maior médium em atividade no Brasil tentou suicídio. Exatamente, bem lembrado. Às vezes nós achamos que nós somos incapazes, o maior médium em atividade no Brasil hoje, ele tentou suicídio. E ele perdeu uma irmã também por suicídio, né? Por suicídio. Então, a esperança... O padre Fábio também perdeu uma irmã por suicídio. Exatamente. Por suicídio. Então, nós estamos muito mais conectados ao suicídio, à depressão, do que nós imaginamos. Então é muito importante nós mantermos a esperança, mantermos a fé. A fé ela não é religiosa, a fé ela é ciência também. A fé é acreditar em você, acreditar que vai ser melhor, acreditar que você é um ser único, exclusivo, que você tem um trajeto a caminhar por aqui. A vida do outro, ela é a vida do outro, o outro tem os problemas dele, mesmo ele dando palpite, às vezes se rebaixando, falando que você não consegue, ele tem o limite dele, né? A oração de São Francisco, ela ajuda muito a gente seguir o nosso caminho, né? Que nós viemos mais para amar do que para ser amado. As crenças limitantes nos tornaram muitas vezes, acabou deixando a gente egoísta. Tudo que tem que ser do meu jeito, tudo tem que estar à minha volta. E a oração de São Francisco, ela não vem falar isso, ela vem falar, olha, não é a pessoa que tem que estar à tua volta, é você que tem que estar em volta dela, ajudando ela, se doando mais. Então, é um papo legal. A semana que vem vai ser sobre ansiedade também, tá? A Roberta Torres vai estar falando. Hoje à tarde ela passou para mim e falou, eu queria falar sobre ansiedade. Então, a Tânia está falando sobre depressão, é algo que tinha que estar vindo mesmo nesse momento para nós estarmos falando. Existe a bênção e a mão espiritual para a gente estar focando nesse tema, nesse assunto. Não é por acaso que nós estamos fazendo essa live, que nós vamos fazer a outra, tá pegando esses conhecimentos aí. É porque se nós juntarmos um pouquinho de conhecimento daqui, um pouquinho de conhecimento dali, nós vamos ajudando e vamos ajudando muita gente, né? Tudo tem assim seja. Pessoal, nós precisamos liberar a Tânia, que lá é mais de meia-noite, acho que mais de 1h, né? Eu vou me despedindo, então, aqui, vou passar um último recado aí. Tânia, meu muito obrigado, foi um enorme prazer conversar com você. Dizem que a maçã não cai longe do pé, a sua irmã é fantástica, você é fantástica, a sua mãe é sensacional.
Vamos Viu? trazer a mãe dela Vamos também. trazer Vai a mãe trazer dela. a mãe dela. O Rômulo não vai Boa, confundir o nome boa. da mãe Eu não dela. vou Muito trocar o nome, obrigado. não vou trocar o nome. É. Ela tá aí, será? Ela tá aí? Eu acho que não, porque se ela tivesse, ela já tava falando bastante, né? Que ela, você já repara que ela é bem interativa. Minha mãe é o máximo. Então ela não deve estar, mas eu depois vou falar pra ela. Que ela é a Então, próxima assim, da eu família. vou. Disponível no É. nosso canal, a live toda, depois ela assiste. Ótimo, Eu vou isso. me Depois ela vai lá despedindo ver. aqui, viu, Tânia? E vou passar um último recado aí para quem tiver no momento enfrentando agora. Uma das coisas que eu falei disso no meu Instagram essa semana, um dos lugares onde eu mais adorava ir quando eu estava depressivo é o lugar de vítima. Eu adorava esse lugar de vítima, era o meu predileto. Então, assim, eu perdi meu pai quando eu tinha 1 aninho de idade, aí depois eu tive uma família com alcoólatras e drogados na minha família, eu fracassei 2 casamentos, eu quebrei a minha empresa umas 5 vezes, e eu usava tudo isso de subterfúgio para eu me manter na depressão. Foi quando eu entendi que o único responsável por permanecer na depressão era eu mesmo, eu comecei a trabalhar e foi aí que eu venci a depressão. E hoje eu digo de boca cheia, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sou uma pessoa muito mais feliz, muito mais inteira, muito mais digna, muito mais apaixonada pela vida, com muito mais amor depois que eu tive a minha depressão. Então, para quem tiver no processo, isso passa, fica firme, procura ajuda, porque tem solução e isso vai passar. Um beijo para vocês, meu muito obrigado. Obrigada, Matheus. Professor, o professor Não travou. tá dando para ouvir. Tava fechado aqui o áudio. Prazer em conhecê-la, simpatia de família, tá? Família muito iluminada. Obrigado por tudo, tá? Quarta que vem nós estamos juntos aí. Faz tempo que eu não indico. Indicar aí O Amor Vence o Suicídio, meu livro, que também fala. Eu falei sobre dele depressão. hoje no meu Instagram, hein? Falou, brigadão. Eu nem vou mais para outra emissora, eu vou ficar aqui agora. Embora você viu que ele comete bullying porque eu tô com a minha camisa linda, maravilhosa, eu amo eles, viu? Brigadão, fique com Deus, tá? Adoro você. Meu, você tem uma luz maravilhosa, a família toda, prazer. Agora eu sei porque você passou por tanta dificuldade, porque tinha muitos seres querendo atrapalhar para que você não fosse essa luz que você é, tá? Que cada vez mais você ilumine muitas vidas que tem por aí, tá bom? Fica com Deus, tudo de bom. Gratidão mesmo, muito obrigado, tá? Obrigada. Tânia, eu gostaria também de te agradecer, gratidão por você estar participar, por você compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência. Você falou coisas aqui bem fortes para a gente. É muito importante quando a gente traz um convidado que passou pelo aquilo que ele está falando, porque ele sabe o caminho, o quanto é dolorido, o quanto é difícil, né? Eu gostaria de agradecer a você que já é tarde aí em Portugal, né? É muito tarde, é mais de 1 da manhã. Agradecer a sua irmã, que foi através dela que nós conhecemos você, a sua mãe que nos acompanha também, está sempre nas nossas lives. Como o professor disse, você é uma pessoa iluminada, uma pessoa que tem um trabalho muito grande a ser feito em prol das pessoas. Continue nesse caminho de luz, nesse caminho de amor, nesse caminho de dedicação. É com as gotículas de amor que a gente modifica esse mundo tão ausente de amor, tão ausente de caridade, tão ausente da espiritualidade. Então eu gostaria de te agradecer por tudo, por essas horas de dedicação sua que você nos ensinou aqui. Nós aprendemos muito com você, foi assim um prazer imenso. Você já está convidada para uma próxima live, para a gente agendar. Já aceito o convite. Exatamente, nós vamos trazer sua irmã, nós queremos trazer sua mãe também, nós vamos trazer sua mãe na live aqui. Maravilha, maravilha. Então, gratidão, eu vou passar a palavra para você
falar suas palavras finais e para depois eu encerrar a live. Com certeza, olha, muito obrigada, Rômulo, Matheus, o professor, muito especial estar aqui com vocês. Isso para mim, a hora, quando é missão, é missão. Para mim, aquilo que é meu propósito, eu vou a hora que for, porque eu sempre acredito que tudo tem um propósito. Se era para eu estar aqui, porque tinha aqui pessoas que precisavam escutar, né? E as coisas acontecem da forma certa, na hora certa. Então, gratidão por terem me dado aqui essa oportunidade de trazer palavra para quem estivesse precisando, né? Foi muito especial, adorei estar com vocês são maravilhosos, que papo gostoso, que bênção, viu? E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. É muito especial, muito iluminado vocês. Gratidão mesmo. Obrigada para quem esteve aí com a gente esse tempo todo. Eu que agradeço. Eu vou encerrar a live, tá, Tânia? Mandar um abração para todos, pro meu parceiro Rodrigo, que está aqui, para sua irmã, para a Sônia, para todo mundo, para a Roseli, para a Eliana, para todos que sempre estão aqui acompanhando, que são já nossos, eu falo que são nossos parceiros, estão toda terça-feira aqui. Então, mais uma vez, gratidão, que você tenha uma semana cheia de luz, cheia de proteção e cheia de amor. Amém. Obrigada. Você também. Tudo de bom, viu? E até a próxima. Até a muito próxima. Breve. Eu agradeço a todos por participarem de mais uma live Papo de Amigos. Que vocês tenham uma semana iluminada, com muita luz, com muita proteção. Que o Mestre Jesus abençoe a todos. Eu agradeço também a equipe espiritual Paz e Luz, que guia nossas lives toda terça-feira. Fiquem com Deus. Uma boa noite.